Você já se perguntou por que a Virgínia tem tanto sucesso e milhões de seguidores? Não é sorte, não é coincidência. Está no mapa dela. E o mais impressionante é que está no mapa dela também a questão financeira, o porquê de tanto dinheiro que ela tem e a facilidade com que ela arrecada, né, mais e mais dinheiro em sua vida. Aqui neste vídeo eu vou te mostrar a leitura do plano de alma da Virgínia. E o que eu descobri, gente, me deixou arrepiada e é muito, muito interessante. Então, fica comigo até o final deste vídeo, porque no final eu vou liberar um código promocional, tá? Para você que sente o chamado de fazer o seu próprio mapa da leitura do plano de alma, tá? Se isso ressoar com você, esse código vai te ajudar a dar esse primeiro passo. A leitura do plano de alma, gente, ela revela as energias que a pessoa carrega desde o nascimento. Os dons potenciais, as feridas, as curas e a missão que veio cumprir neste mundo. Então, neste vídeo, você vai descobrir se a Virgínia está cumprindo ou não com a sua missão de vida. Olha que babado. Então, fica comigo aqui e vamos lá, vamos começar. Antes de começar, gente, não esquece de deixar o seu like aqui para mim, se inscrever no meu canal, ativar o sininho e comentar. Escreve aqui nos comentários o que você acha, se a Virgínia está cumprindo com o seu plano de alma ou não. O que você acha? Conta aqui para mim. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês na tela a leitura do plano de alma da Virgínia, é esse aqui, tá? Virgínia Pimenta da Fonseca Serrão Costa. Tá? Então, é por meio do nome de nascimento que a gente consegue fazer essa leitura. Nós estamos aqui, nós vamos começar com os desafios de alma, tá? Aliás, desafios mundanos aqui. Antes, deixa eu só explicar aqui para vocês que é a estrela de Davi, e ela tem dois triângulos, um que aponta para baixo e o outro triângulo que aponta para cima. Aquele triângulo apontado para baixo, a gente vai examinar 3 pontos mundanos, os objetivos, os desafios e os talentos. E o triângulo que aponta para cima, são os espirituais, objetivos, desafios e talentos espirituais. Tá? Entendendo, gente, que o que é material, aliás, o que é espiritual é aquilo que é interno, que tem a ver com a nossa alma, que é o invisível, que é o não palpável. E o mundano é aquilo que é o externo, que é o material, que é o cotidiano, que são coisas palpáveis, né, que a gente consegue ver, tá? Então, vamos lá, no mapa dela aqui, desafios mundanos. Então, a gente já começa com aquilo que é material, que a gente consegue ver, coisas do cotidiano dela. Mundano, quais são os desafios mundanos da Virgínia? As batalhas mundanas, é aquilo que ela batalha, o que ela precisa transpor para realizar de forma plena o seu mapa, o seu destino de alma. E aqui, gente, o que nós vemos no 16.7, que é esse desafio aqui, é o seguinte: olha que interessante, apresentar o seu verdadeiro eu e não uma fachada. Ser honesto e aberto. Aqui já começa com os 2 pés na porta, né? Ser honesto e aberto. Por quê? Porque essa é uma energia que fala muito da vida real de cada um. O 16.7 é aquilo que a gente tem de mais franco, honesto. Sabe aquela pessoa que é franca, honesta, que não tem medo de mostrar quem ele é? É a pessoa autêntica, é uma pessoa confiável. Esse é o 16.7 quando está no seu equilíbrio. Aqui nós temos, como ela está, isso está no desafio mundano dela, o mais difícil para ela, gente, é mostrar essa verdadeira face dela, tá? Recusar em aceitar a espiritualidade. E como ela recusa ela mesma, o ser principal, que é ela, o seu ser interno, o seu eu superior, a sua essência mais divina e pura, como ela não vê isso nela mesma, ela tende
a mentir. Isso acaba reverberando para o fora. E o mentir, o que que é? Pode ser omissão ou mostrar uma pessoa que não é de verdade ela, compreende? Viver de fachada. Ela se esconde em uma construção de uma identidade falsa. Olha que babado, né? Babado. Estão muito preocupados em como são vistos e percebidos. Podem criar uma máscara de identidade. Você compreende, gente? Meu Deus, como fez sentido quando eu fiz esse mapa para ela. Tá, mas isso acontece por quê? Porque ela tá dentro dela existe essa recusa de reconhecer o ser mais profundo e verdadeiro dela. Entende? Então ela criou essa fachada que ela esconde dela mesma e ela acredita nesse personagem, Virgínia. Então ela leva até o fim personagem, a persona, aquilo que a gente usa para se colocar no mundo, né? Porque nós temos as nossas questões pessoais, individuais. Então ela usa uma persona e ela acredita profundamente nessa persona, compreende? Então ela não separa a persona da essência. Que o ideal, né, o ideal, assim, o que seria mais interessante é nos conhecermos profundamente, internamente, nossas dores, nossas sombras e luzes, e mostrar essa verdade, ser este ser com sombra, com luz, e isso ser o nossa forma de se expressar a partir dessa verdade interna. Não seria esse o ideal? Não é isso que os iluminados nos falam? Expresse a sua verdade, seja você mesmo, seja real, seja autêntico. E não é o que muitas vezes os iluminados fizeram e acabaram por sofrer grandes consequências por serem eles mesmos, por mostrarem a sua verdade. Então eu falo isso da Virgínia, mas eu acredito que tem muita gente vivendo nesse tipo de batalha, né? De não reconhecer a si mesmo. Então, assim, eu até gostaria de falar isso aqui, que eu não estou num papel de julgar ninguém aqui. Até porque, gente, a leitura do plano de alma não está aqui para julgar ninguém. Esse tipo de ferramenta é uma ferramenta de autoconhecimento. É uma ferramenta para que a gente possa enxergar onde está, onde nos atrasa, né? Atrasa no sentido de onde faz com que a gente não consiga desenvolver o nosso melhor, né? Ou quais são esses pontos? Então, não é no sentido de julgar, porque eu tenho certeza, gente, que em maior ou menor grau nós temos isso também. Todos nós carregamos um pouco desse não reconhecimento, né, do meu eu, do ser mais interno e vivendo um personagem. Tá? Então, nós temos muito isso, e eu estou trazendo, então, um aspecto muito presente no mapa dela, porque é um desafio que veio, tá? Então, é uma energia presente no mapa dela, essa dificuldade em mostrar a sua verdadeira identidade. Estar muito preocupada mais com o externo, com aquilo que os outros veem, então ela se adapta ao que os outros gostariam de ver muitas vezes, do que ela realmente é, tá? E por isso, gente, toda essa construção de identidade acaba com que e essa separatividade, né, dela com o seu ser mais profundo, né, com a sua essência, acaba com que ela acaba indo para alguns caminhos um pouco mais sombrios, eu diria assim, tá? Uns caminhos um pouco tortos, tá? E aí eu vou trazer o ipsis literis, ou seja, a frase exatamente como está no livro, no nosso livro, que nós, leitores do Plano de Alma, temos, tá? Então, é o livro escrito pelo Blue Marsden. Como que está escrito para essa energia no desafio? Olha só. Existem aqueles, 16.7,
essa energia, que estão aprendendo sobre honestidade e franqueza em geral. Alguns podem ter adotado a política de mentir descaradamente, e alguns mentirão por omissão. Forte, gente, forte. Eu estou lendo o que está no mapa dela, tá bom? Não esperem que eu faça julgamentos a partir disso. Bom, gente, e agora nós vamos para outra parte do mapa. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Nós vamos para a outra parte do mapa, que é os desafios espirituais. Passamos por esse aqui. Agora nós vamos para o triângulo, né? O triângulo que está virado para cima, os desafios espirituais. É aquilo que está lá dentro, algo mais no profundo dela. Quais são esses desafios? Dificuldade, aí é o 15.6, é a energia 15.6. Dificuldades em reconhecer o seu eu espiritual, uma recusa em olhar para dentro. Então, vocês percebem que tanto o desafio espiritual quanto o mundano, eles estão nessa dificuldade, nesse processo de reconhecer a si mesmo como um ser divino, né? Como reconhecer-se luz, né? A sua essência espiritual, uma recusa em olhar para dentro. E aí eu coloco assim, gente, esqueceu da pessoa, indivíduo, esqueceu, aí que tá, ela criou uma casca, um ser, um personagem, e eu não estou julgando, ok? Eu estou só trazendo o que está aqui, nessa leitura do plano de alma. A pessoa cria uma casca e ela vive o mundo nesse mundo material mesmo, materialista, dentro das leis do mundo, esquecendo das leis espirituais, esquecendo dessa divindade, né? Muitas vezes, não vou dizer que é o caso dela, mas muitos, né, de nós seres humanos acabamos fazendo certas coisas porque é o que dizem que tem que fazer, né? Ou frequentar uma religião, ou fazer determinada faculdade para chegar numa profissão XY, porque é o que se tem que fazer para cumprir o protocolo social. E esquecer de si, ou seja, será que eu quero isso? Será que isso realmente condiz com a minha verdade? Será que isso condiz com a minha verdade? Que é isso mesmo que eu quero? Será que eu tenho dom para isso? Ah, não importa se tem dom ou não, você tem que fazer, porque é o que dá dinheiro. É o que estão fazendo. É o que toda a família fez. Não é assim? Não é assim, gente, que muitos de nós fazemos durante muito tempo. Isso eu estou falando casos clássicos, os clássicos, os classicões. E aí tem aquelas outras coisas que são pequenas, coisas que a gente faz porque uma coisinha aqui para agradar, né? Para atender as expectativas dos outros, as expectativas sociais, as expectativas do chefe, da família, e a gente esquece de quem é. Isso é total não reconhecer o seu eu espiritual. Mas a gente aguenta até um tempo, a gente aguenta, não é mesmo? A gente vai, às vezes, a vida inteira. A gente vai socando para dentro, soca para dentro esse ser espiritual, o meu eu, os meus desejos, a minha alma, soca lá dentro nesse saco aí. Vamos ver o que dá. Aí a gente fica doente. Tá? Então, aqui, no aspecto da Virgínia, existe esse esquecimento, existe um total viver no mundo social, mundo matéria, mundo matrix, e esquecer da sua própria alma. Viver muito no ego, né?
Então, ela se identifica muito com a personagem e perdeu o centro dela mesma. Quem sou eu? Por que que eu estou aqui? Será que eu me sinto feliz de verdade fazendo isso? Tá? É o eu dela pode estar confundindo com o seu próprio ego. Tá? E o que pode acontecer também que essas pessoas podem ser voltadas muito para o seu próprio ego, para o seu eu, para o seu umbigo, seu eu ego, tá? Para o seu próprio umbigo, tá? E realizarem coisas mais ali que vá agradar a si mesmo, a família, pessoas próximas, né? E não de forma social. Esse tipo de energia, gente, quando está no desafio, também tem questões com dormir, tá? Essa energia está ligada à qualidade do sono, tá? Então pode ser uma pessoa ou que tem insônia ou que dorme demais, porque ela tá, essa energia é muito ligada à energia do despertar, assim. Quando você começa a enxergar seu verdadeiro eu, a pessoa desperta. Não, peraí, isso não é para mim. Gente, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo neste lugar? Ou fazendo essas coisas, nossa, eu agora entendi, agora faz sentido. Nada está fazendo sentido, entende? Então a gente tem muito isso, que é esse despertar, que é o enxergar. Então a pessoa pode estar nesse sono profundo, tá? Então, o auto-engano, isso também leva ao auto-engano, e que quando a gente engana a si, engana outros, é um espelhamento. Tudo é espelhamento, gente, tá? E essa fachada que ela mostra é algo que ela mostra para si mesma, gente. Ela está nesse auto-engano. Eu sou essa pessoa, eu sou essa Virgínia, eu sou assim, eu sou essa pessoa que faz isso, que faz aquilo, que nananana. Então, para ela, ela tá no seu, na sua verdade agora, de acordo com a sua consciência, né? E aí aqui também coisas que são do, né, que vem com essa energia, que é o seguinte: podem ficar tentados a serem inescrupulosos em suas negociações. Então você veja que tem as duas energias de desafio, tem questões com honestidade, com mentiras. Geralmente pensando em tomar atalhos, podem ter problemas de insônia, como eu já falei, tá? Falta de fé. Ai, mas ela vai na igreja. Não estou dizendo, gente, pelo amor de Deus. Pode ser que isso seja uma questão de cumprir algum protocolo, como muitos de nós fazemos. Cumprimos muitos protocolos sem estarmos inteiros naquilo, tá? E aqui pode haver problemas de saúde mental, tá? Porque a pouca conexão espiritual ligada a pensamentos circulares pode ser um tanto complexo para uma pessoa, né? Então, se a gente não está conectado com o nosso espiritual, e aqui ó, a pessoa tem pensamentos, padrões repetitivos, pode dar alguma questão mais para frente. E também, gente, problemas no estômago, tá? Então, coisas que afetam a nossa saúde, o nosso corpo físico, tá? Beleza, gente? Agora nós vamos para os talentos. Agora, gente, antes de irmos para os talentos da Virgínia, curta este vídeo, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, ative os sininhos também para sempre receber notificação quando eu lançar um vídeo novo. Então vamos lá. Ah, e fique até o final também, fique até o final, porque eu vou liberar um código promocional para você que quer fazer o seu plano de alma e ver todas essas questões com que isso está no seu mapa, essa energia sua específica, tá? Então vamos lá. Talentos mundanos da Virgínia, gente. Agora vocês vão entender o superpoder da Virgínia, vocês vão entender tanta coisa aqui. Deixa eu tomar uma aguinha. Vocês vão entender muita coisa.
Olha, eu não sei, quando eu faço a leitura do plano de alma agora, ainda mais fazendo de pessoas famosas, né, como comecei agora a fazer dessas pessoas mais conhecidas, como o Papa, como a Lady Gaga e agora a Virgínia, a gente percebe como isso está interligado, gente, como faz sentido a leitura do plano de alma e a gente vê assim, nossa, a pessoa é o caminho dela, é o caminho. Entende? Então tem um movimento de alma aí forte, um impulso forte. E para quê? Qual é o super poder da Virgínia, gente? Eu vou trazer aqui para vocês. Se você acompanhou os 2 últimos planos que eu fiz, que é o da Lady Gaga e do Papa, você vai entender isso aqui. Você vai entender esse número. Número 7. E aí, talentos, ou seja, é o que ela tem ali de melhor. É o que flui. É o que. Aqui os desafios é aquilo que fica meio que travando coisas que ela precisa olhar nesta vida. Talentos, aqui é o que flui. Aquilo que é fácil para ela. E nós temos 2, 7,7 no mapa dela. Então, isso tem força. Tá? É a energia principal dominante no mapa dela. 7,7 no destino de alma, meus amores. O destino de alma, o que, que é? Toda a soma de todos os aspectos que a gente avaliou aqui. Então, ela vem com os desafios para ela superar, com os talentos que vão ajudar ela a superar e com objetivos que são coisas que ela precisa fazer. E para realizar esse destino aqui, ó, esse destino precisa ser entregue no propósito de vida dela. Sabe qual é o superpoder da nossa Virgínia, da Virgínia? Ser famosa. Trazendo nessa expressão mais, um linguajar mais do mundo. Ser famosa, gente. A Virgínia, o superpoder dela é ter popularidade, agregar multidões. Então, eu acho, inclusive, que ela ainda tende a ser mais e mais famosa, porque é uma energia fortíssima no mapa. O Papa tem isso como objetivo e a Lady Gaga também. Coincidência? Que são pessoas aí com grande ascensão e com grande visibilidade no mundo. Aguardem, hein? Porque acredito que Virgínia tende a ser muito mais famosa do que é hoje. Tá? Então, existe esse nível de popularidade muito forte dela. Algo impulsiona. Então, aqui ó, não existe nem o que ela vai fazer. Ai, o que ela tem que fazer? Aqui não tem o que. O que não importa o que ela vai fazer. Tudo que ela fizer agrega multidões. Tudo o que ela fizer vai atingir multidões. Entende? Claro que a questão é ela começar a agir dentro da sua própria verdade interna, buscar essa verdade cada vez maior para chegar no ponto de essa estrela ser uma luz no mundo, não fatores de trazer problemáticas para o mundo, para a sociedade. Inclusive, ela tem questões com a sociedade que eu já vou trazer isso para vocês, tá? Já vou trazer, tá, gente? Então, é muito forte isso. A diferença dela, do mapa dela, né, para do Papa, é que ela está nos talentos, ou seja, voa como uma pessoa famosa é assim, fácil. E no Papa isso era um desafio e um objetivo do Papa, né? Ele precisava superar esse desafio para poder chegar nesse ponto de ser um grande líder, ok? Espiritual.
Isso vimos na leitura do plano de alma do Papa. Para a Virgínia, é o que flui fácil e é o que ela veio fazer. Virgínia veio com essa coisa de ser famosa. Então, não importa se ela vende maquiagem, se ela é dona, tem um programa, se ela faz influencer, entende? Aqui, inclusive, é a energia dos influencers, são pessoas com grande visibilidade, né? Com grande notoriedade, grande, gente, grande, muito. Então, por isso que eu digo, eu acho até que tende a ser mais agora. Trabalhar em rede, tá? Então, conectar-se com pessoas, agir como catalisador, reunir pessoas com ideias semelhantes, ajudar os outros a se integrar, trabalhar em grupos, essa é a energia do 7, tá? Que eu tô falando, essa é a energia, é o dom dela, o dom, o superpoder dela e o destino dela. É isso, exercer a autenticidade para atrair magnetismo para com os outros, né? Ajudar a criar laços e comunidades. Então, qual é o propósito de vida da Virgínia? Agregar multidões. Sim, sim, sim. Mas, Ana, como assim? Não é vir trabalhar numa situação X ou Y? Não. O propósito de alma, gente, ele fala de energia, a leitura do plano de alma, ele é energia. Não é trabalhar numa carreira X ou Y, fazer X ou Y. É energia. Qual é a sua energia? E aí você vai juntar essas energias e aí você vai trazer algo, vai fazer alguma coisa com aquela energia, trazer para a matéria, né? Que todos nós temos algo para trazer para o mundo. Então, quando a gente fala de leitura de plano de alma, é nesse sentido. Então, a energia da Virgínia é agregar multidões. Aí nós vamos entendendo para quê, conforme vier conforme eu for lendo aqui para vocês, tá? Tá tudo certo aqui? Ok. E aí nós vamos para os talentos espirituais da Virgínia. Olha, gente, eu preciso falar isso. Vamos falar no popular para vocês? Vamos falar no popular. Aqui, talentos espirituais 4.4, tá? Falamos do destino de alma dela aqui e talentos mundanos, que resumidamente é isso. E os talentos espirituais, gente, ela veio para ser podre de rica. Vocês estão entendendo que ela também tem esse dom para fazer dinheiro, para fazer se multiplicar. Essa é uma energia muito terrena, tá? O 4. O 4 e o 8 aqui em cima, ó. 8 e 4. Essas duas energias são muito terrenas. O objetivo mundano aqui também é uma energia terrena. E aí eu conto para vocês o seguinte. O 4, o Blue, que é o idealizador desse plano de alma, o Blue, ele fala assim no livro, que as pessoas mais ricas que ele conhece, ele escreve assim, as pessoas mais ricas que ele conhece têm essa energia. São a energia, ó, e abre aspas, energia dos dotados economicamente. Tudo o que toca vira ouro. Eu vou falar a mesma coisa em várias formas de falar. Dom de acumular bens materiais, tá? É uma energia de fertilidade e abundância. E como isso está nos talentos, ou seja, é isso, é ela instalar os dedos, as coisas acontecem para ela. Não é difícil, não está no desafio. Poderia ser desafiador se tivesse. Poderia ser desafiador se tivesse nos desafios, né? Mas essa energia está no talento, ou seja, isso flui, gente, é algo dela. Isso flui naturalmente, é natural para a Virgínia ser rica e ser famosa. Não é doido?
Olha, então são pessoas, gente, que precisam, porque o 4 ele tem essa energia do compartilhar, né? Então, assim, quanto mais eu tenho, mais eu compartilho e mais eu tenho. Esse é o dom do 4. Essa é a roda virtuosa do da prosperidade. Quanto mais eu tenho, mais eu dou, e essa energia volta para mim, entende? Aqui essas pessoas podem, inclusive, ter tempos de vacas magras e tempos de vacas gordas, até entenderem que existe esse processo, né? Se eu tô doando, a coisa está chegando, mas se eu parar, no momento que eu parar, aquilo também entra na escassez, então precisa estar ali sempre doando, fazendo, fazendo, fazendo. Eu acredito então que quanto mais ela se mostra para o mundo, quanto mais ela faz ali os vídeos né, dá dica disso, dica daquilo, nananã, mais ela vai receber. Por quê? Porque essa é o destino dela. Então aqui ela precisa exercer a confiança, confiar na vida, a generosidade e a gratidão. Generosidade e gratidão, se sentir grata por aquilo que ela tem, conquistou, e ser generosa, oferecer, tá? São bons em gerar e promover ideias, bons com fatos e números, e tem muito sucesso no setor financeiro, tá? É compartilhar, duplicar, espalhar conhecimento com outras pessoas. Então, conforme ela vai agregando pessoas dentro daquilo que ela acredita, mais ela vai fazer dinheiro, gente. A capacidade de multiplicar pode ser por meio da internet, isso está no livro, tá? Olha que coisa. Por meio da internet, divulgadoras de ideias na internet, vídeos que se tornam virais. Isso está no livro. Ou seja, gente, isso faz parte da técnica. Então, por meio da técnica, a gente compreende, a gente mostra exatamente o que ela tem vivido. Aí você vai me perguntar, mas Ana, o que ela está fazendo é errado, é certo? Olha, gente, vamos entender o seguinte. Conforme ela vai entregando, vamos entender que essa energia do 4 é o que eu entrego, eu recebo com muita abundância também. Essa parte, vocês não duvidem da inteligência do universo. Não duvidem dessa inteligência. Tá, gente? Até porque ela tem uma questão social aqui dos objetivos espirituais, que é ali em cima, que envolve sociedade. Então, eu acredito que se tiver uma prestação de contas, tá? E como eu disse, eu não vou julgar, eu estou no meu posicionamento de terapeuta e leitora do plano de alma, certo? E eu diria que é proporcional àquilo que ela entrega para a sociedade, ela vai receber da sociedade e a prestação de contas também vai ser com a sociedade. Esse é o meu ponto, a minha posição nesse mapa. A prestação de contas da Virgínia será com a sociedade. Tá? O que isso significa? Significa se algum momento ela tiver que, se ela despertar deste sono, e olhar para si, para o ser espiritual dela, entender fora dos lentes da sociedade, fora das lentes da Matrix ou algo nesse sentido, eu vejo que ela pode fazer um trabalho de recompor tudo isso. Tá? Mas eu não estou dizendo que ela vai fazer, tá? Mas que tem uma questão de sociedade aqui, aí ela traria tudo isso, ajudaria ONGs, faria um trabalho nesse sentido, tá, gente? Então, assim, ó, eu estou analisando
estou analisando a Virgínia do ponto de vista de alma dela. Alma. Alma não é ego. Às vezes não. Quando a gente está aqui nesse planetinha, a gente esquece de quem nós somos. Nós esquecemos de toda a nossa essência. Aqui nós temos muitos predadores da nossa consciência divina, né? Nós temos a sociedade que tem regras muito específicas e que vão nos travando conforme o tempo passa. E aí o nosso ego funciona de outra maneira, que é o da nossa alma, né? Nossa alma, muitas vezes, ela é expansiva, ela é uma coisa, e o nosso ego vai socando, como eu disse, né? Vai socando para dentro de um saco ali, todos os nossos ímpetos mais profundos, tá? Então, a nível de alma, ela tem isso. O que a gente vê fora é outra coisa. Eu não estou aqui para falar do ego, eu estou aqui para falar da alma. Eu digo, a minha linguagem é sempre com a alma, eu quero falar com a alma de vocês. Eu quero que vocês entendam também a alma de vocês. E que, sim, infelizmente, mais um ponto, a Matrix nos separou da nossa própria alma. Então, o meu ego, que tem esse entendimento, ele não reconhece a minha própria alma. Olha que doideira. O meu ego, que está aqui também para me proteger, para trabalhar para mim, por mim, pelo meu melhor, ele não reconhece minha própria alma. Vocês entendem que às vezes também existe essa separação? E no caso da Virgínia, a gente vê que sim, tá muito forte isso. Mas que aí, como está no mapa dela, isso é um chamado. Vocês vão ver, tem um chamado muito forte para ela despertar. Porque isso está no mapa dela. Se esse é um desafio grande, maior na vida dela, esse é o chamado. Vocês entendem? Nossos maiores desafios, gente, que nós enfrentamos na nossa vida, são os nossos maiores chamados. É aquilo que a gente precisa dar esse clique, virar essa chave na nossa vida, porque nós temos muitas coisas para resolver e para ir virando chaves, mas os principais é esse. Se tu vira esse, as coisas tendem a mudar, transformar. Entende? Então, no caso da Virgínia aqui, é um chamado mesmo, ela tem um chamado. E é o que eu digo, o que, né, eu acredito diante do mapa dela, tá, gente? Tudo isso não são verdades absolutas, tudo isso são interpretações que eu faço a partir de um mapa. É lógico que eu estou olhando, que eu estou vendo tudo que está acontecendo no mundo real aqui, né? Estou percebendo isso. Fico indignada também com muitas coisas. Tenho minhas indignações, meu caramba, que vergonha do Congresso, que vergonha do nosso país. Mas aqui, então, eu estou tendo essa conversa mais, mais da alma de cada um de nós, né? E sempre, quando eu for ler um mapa de uma pessoa, vai ser assim. Eu quero saber o que está ali no fundo, o que não está no ego, tá? Bom, gente, agora nós vamos para os objetivos mundanos dela. Os objetivos mundanos. Esse aqui, 11.2. Aqui, eu acredito, tá? Eu já vou trazendo assim, resumidamente, de uma forma mais prática, para vocês entenderem. Aqui eu acredito que é ela criar algo físico palpável, uma estrutura, um sistema, algo que ajude outras pessoas. Ela tem os produtos de maquiagem. Beleza. Beleza? Se isso ajuda mulheres a se sentirem mais bonitas,
Ótimo. Se isso trabalha na verdade, ótimo. Trabalha na verdade, vocês entenderam, né? Isso é real, verdadeiro, não engana as pessoas. Se isso realmente traz coisas boas, é importante para nós, mulheres, enfim, ótimo. O objetivo mundano dela é trazer algo palpável para o mundo, palpável, é criar um sistema, vocês entendem? Assim, resumindo essa energia do 11.2. É uma abordagem prática da vida, implementar ideias, é melhorar também, melhorar ideias, ou melhorar não ideias também, mas sistemas, produtos, trazer algo que vai beneficiar a sociedade. Tudo aqui, gente, tudo aqui, estamos falando de alma, tem a ver com algo para a melhoria, para o crescimento, seja pessoal ou do mundo, da sociedade. Entende? Não tem nada que aqui prejudique o outro, nada. Nada da nossa alma é para prejudicar o outro. Fazer uma contribuição que terá um efeito duradouro na vida das pessoas, seja através de um projeto, invenção ou estrutura tangível. Então, gente, criar algo ou melhorar algo a partir do que já foi feito. Então, eu diria assim, ó, vamos supor, eu até estava vendo um mapa astral dela que uma astróloga publicou no YouTube, falando que é bem possível, né, que ela ainda crie sua própria rede de televisão, seja o Silvio Santos de saia. E isso é essa energia aqui, é essa energia de criar algo, entende? Mas que seja para o bem, sempre lembrando disso, porque é a nível de alma que estamos falando aqui. Pensamentos fora da caixa, pessoas muito resistentes e resilientes, pessoas com muita resiliência emocional, gente. Então, aquela pessoa que muito dificilmente vai cair, pode fazer o que quiserem, gente, ela tem uma força, uma resiliência grande, tá? E aí, se eu fosse fazer a sua leitura do plano de alma, aqui poderia dizer o seguinte: podem ser pessoas excelentes arquitetos, designers, engenheiros, né, técnicos, né, programadores, né, pessoas que trabalham na área de informática, porque têm conhecimento de todo um sistema aí, ou inclusive pesquisadores, né, quem trabalha na área científica de criar uma ideia, um estudo, tá? Então, olha que interessante. Então, é essa a energia. Então, eu acredito que tem aí algo realmente que ela vai criar, se já não é o que ela tem, né? A empresa dela de maquiagem e tal. E aí nós vamos para os objetivos espirituais. Em cima, tá no topo da cabeça dela o 8.8. Esse aqui é uma energia de sociedade, gente. É a pessoa que recebe informações, tem intuição, tem não sei o quê, e traz isso para o social. São pessoas altamente adaptáveis, são aquelas pessoas que não importa o que o mundo apresenta, ela pega e transforma e faz. Ela vai fazer algo a partir daquilo. Né? Tem uma energia de camaleão aqui. Ela vai se adaptar facilmente àquilo que o mundo está pedindo. Entende? Então, vamos supor que o mundo está pedindo agora uma Virgínia de um jeito, ela rapidamente, porque ela já tem isso da questão da identidade,
rapidamente ela muda, adapta seu jeito, seu modo de ser, seu modo de vestir, seu modo, né, seu estilo de vida para aquela situação, tá? E aí, o que eu trago aqui para vocês do 8? Podem ser pessoas obcecadas com o trabalho para não olhar para si, mental, perde a intuição. Mas aqui, como é um objetivo espiritual, gente, esse é um objetivo espiritual dela. Isso significa que ela precisa, que é importante que ela realmente passe a trabalhar na verdade dela, para que ela use o poder, o superpoder dela, que é popularidade e fazer dinheiro, tá? Para mostrar aquilo que ela é de verdade. Porque o ser espiritual, o que é ser espiritual? Ser espiritual, gente, é a verdade da pessoa, né? Mostrar ali a visão de vida dela, o estilo de vida dela, né? O que ela acredita, a fé dela, mas dentro da verdade. Então, ela pode usar o seu poder de atração para compartilhar dons espirituais, para ajudar as pessoas. Ela pode falar de um estilo de vida super legal, saudável, que traz coisas boas para as pessoas. Entende? Então, se a gente fosse juntar tudo isso que tem para ela, o negócio é o seguinte: sim, vai trabalhar com pessoas, sim, será famosa, e mais ainda, sim, pode ser que ela crie coisas, né, no mundo que vão ficar, gente. Lembrando que o 7, né, que é o destino de alma, o 7 é aquilo que traz muitas mudanças na sociedade. Então, as coisas que ela criar vão ficar. Vai ter legado aí de Virgínia. Vai ter legado da Virgínia, como o Silvio Santos criou o SBT, né? Já que ela tem programa de televisão, e como eu ouvi que ela pode criar ainda o seu próprio sistema, enfim, de televisão, ela pode, tá? Então vai ter algo que vai ficar, que vai se manter e que vai criar mudanças e podem ser positivas para a sociedade se ela saber conduzir tudo isso. Se ela estiver, se ela passar por esses desafios todos. Eu acredito que ela possa usar a sua popularidade para criar este algo palpável, algo que as pessoas possam ver, né? Algo material, mas que tenha realmente um valor de crescimento, um valor de agregar para as pessoas, um valor de fazer com que nossa sociedade melhore. E eu vejo também que existe um compromisso com a sociedade. Um dever de compromisso aqui. De ela se comprometer com aquilo que ela faz. Entende? Para o crescimento da sociedade, a evolução da sociedade. Só que esse compromisso, gente, só pode se cumprir se ela realmente ter esse despertar, porque ela está no desafio, vocês entendem? Então, ela precisa começar a enxergar o seu próprio eu espiritual, sair do eu personagem e ir mais pelo eu espiritual, o eu interno. E não ser tão autocentrada, tão focada nas próprias coisas, né? E que ela tende a compartilhar, mas não só compartilhar entre os seus, compartilhar com a sociedade, é a nível grande. Tudo que ela fizer, gente, é a nível de muita gente. Então, seja para o bem, seja para o mal, vocês já perceberam isso. É para muita gente. Então, o compromisso que ela tem social ainda é maior. E ela tem esse compromisso social, que é o número 8 aí, como objetivo espiritual.
Então, ela tem algo aí que ela precisa realmente. Mas vamos entender o seguinte: com 26 anos, gente, quem aqui com 26 anos estava vivendo o seu processo de autoconhecimento, despertando? Talvez hoje, né, um tempo um pouco mais diferente. Talvez hoje sim, hoje cada vez mais pessoas despertando e cada vez mais cedo. Mas talvez ainda para ela isso não chegou. Então ainda tem um caminho aí para ela sentir, entender. É claro que com tantas distrações, né, o mundo ali ainda é muito, chama ela, o mundo material ainda chama ela, né? Então vai impedindo que ela realmente tenha esse clique, essa virada de chave. Porém, não sabemos. Então percebam que ela tem alguns chamados aí que pode ser que durante a vida ainda ela consiga, né, reverter isso. Então, se ela tiver que prestar contas, então algum dia, se ela tiver que prestar contas, gente, vai ser com a sociedade, vai ser nesse viés de todos olhando para ela. Não vai ser ela com ela mesma, vai ser, mas vai ter essa parte social, essa parte das pessoas verem, tá? Porque está muito forte os outros no mapa dela. Ela, ela fazendo de tudo, pensando nessa energia que está fora, no fora ainda. Né? Então, conforme prometido, se você ficou até o final desse vídeo, escreva agora nos comentários o cupom promocional para você fazer a sua leitura do plano de alma com 20% de desconto. Olha que demais, gente, demais. Então escreve ali nos comentários chamado da alma. Esse é o código promocional para você acessar esse desconto. Escreve nos comentários, curta este vídeo, se inscreve no meu canal, compartilhe com seus amigos e amigas e ative o sininho para sempre receber notificações toda vez que eu postar um novo vídeo, tá bom? E escreve aqui, chamado da alma, e aí eu vou entrar em contato com você para a gente conversar sobre o seu plano de alma que vamos fazer, que vai ser maravilhoso. Você vai descobrir coisas incríveis da sua própria energia, tá bom? Gratidão, fique na paz, fique na luz e até o próximo vídeo.